Olá pessoal, eu sou Carolina Alves, da Polo de Estratégia, e estou aqui hoje com Malaíca, que é dançarina, produtora, atriz, entre outras coisas também, é franco-brasileira, e hoje ela vai falar com a gente um pouquinho sobre a história dela, sobre cultura, arte. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Então, minha história com a produção começa há um pouco mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a produzir um grupo de dança, um grupo de música com algumas dançarinas que acompanhavam o grupo na França, porque na época eu morava lá. E a demanda fez com que eu acabei abrindo minha primeira empresa de produção com 20 anos lá. Eu trabalhava com eventos. Bacana. E desde então eu tento fugir da produção, mas Mas a não tem produção jeito. acaba me pegando de um jeito ou de outro. Quando eu voltei para o Brasil há 12 anos atrás, agora, eu pensei que não ia trabalhar mais na área de cultura, não ia mais dançar. E tinha um grupo de música também, né, no qual eu cantava. E achando que em Salvador o mercado, justamente por ser muito difícil, eu tentei outras áreas, em particular o turismo. Mas, como eu disse agora mesmo, a produção acabou voltando na minha vida. Não tem jeito, né? Eu tento escapar, mas não consigo. Então, eu comecei aqui em Salvador produzindo teatro. Porque eu fiz uma formação na UFBA, o curso livre de teatro da UFBA, e fui convidada por um dos professores para fazer a produção da peça da esposa dele na época. E eu primeiro tentei recusar, mas enfim, não consegui. Acabei me envolvendo nessa produção, foi muito bacana, apesar das dificuldades, porque realmente, como eu já imaginava antes de chegar aqui, trabalhar na área de cultura é bem complicado. Não que lá na França seja muito mais fácil, mas o aparelho público acaba dando uma ajuda, um suporte para os profissionais da área de cultura que aqui nós não encontramos. Então, comecei a produzir esse grupo, né, o Teatro Griot, e aos poucos fui me envolvendo com outros grupos de teatro e aos poucos também conhecendo pessoas de outras áreas, em particular da música, porque também é uma área na qual eu atuava lá. E fui convidada por alguns grupos para fazer a produção deles. Tive uma certa dificuldade porque, entre outras coisas, a produção também é a coisa do contato, de conhecer as pessoas, saber, né, os melhores caminhos para chegar ao objetivo. Mas, de uma certa maneira, em pouco tempo, em Salvador, consegui constituir uma rede. Essa é a parte interessante de trabalhar em Salvador. O contato é fácil, né? Então, a gente acaba, em pouco tempo, tendo essa possibilidade. No entanto, a nível financeiro, é muito mais complicado, né? É uma área, a cultura, que, infelizmente, não é suficientemente abraçada pelo poder público. Existem vários editais, existem várias formas de incentivo, pelo menos eles explicam isso assim. E certos valores, para falar de edital, às vezes parecem altos, né, quando a gente vê o valor total que é alocado para aquele edital. Mas quando a gente vai olhar no detalhe, a gente percebe que o que vai ficar para cada grupo não é suficiente para que os profissionais da área sejam pagos de maneira, no mínimo, justa, né, com o preço de mercado. Então, teve um momento que eu fiquei hesitando mesmo, será que vale a pena? Porque nem sempre é fácil pagar as contas quando a gente trabalha nessa área. E a maioria das pessoas com quem eu trabalho ou que eu conheço da área da cultura acabam fazendo outros trabalhos para complementar justamente esse orçamento dentro da vida deles. No entanto, como eu falei, não consigo Se desvincular. Não. E atualmente, por exemplo, eu estou fazendo a produção do Coreto Cultural, que é um evento com calendário anual. No 2 de julho, não é isso? No 2 de julho, que acontece todos os meses, o primeiro final de semana do mês.
e nas sextas e sábado. E a gente está tentando, assim, desenvolver esse projeto também no intuito de fomentar a cultura no bairro, revitalizar o bairro. O 2 de Julho é um bairro muito importante, historicamente muito importante, e ele está um pouco abandonado justamente pelos poderes públicos. É evidente que atualmente está suspenso, né? Porque nesse período que estamos passando, nem cogitamos a possibilidade de continuar. Já nos meados do mês de março, decidimos, antes mesmo do começo mesmo da quarentena, né, e a suspensão de atividades públicas, então aí anunciamos que abriu e imaginávamos já que, evidentemente, o mês de maio também não seria possível fazer o evento. Temos esperanças de que junho seja possível, mas realmente, por enquanto, é uma grande incógnita. E, assim, desejamos que passemos esse período da melhor forma possível. Mas o certo mesmo agora é se preservar e preservar os nossos próximos. E, dessa maneira, o coreto cultural está suspenso até nova ordem. É um bairro histórico mesmo, para quem ainda não conhece, 2 de Julho. Ele é tradicional em diversos aspectos, cultura, arte, inclusive também na parte de alimentos também, né? Feiras. É um bairro, assim, realmente é um caldeirão cultural, 2 de Julho, e assim, já há muito tempo. É um bairro onde muitos artistas passaram, viveram, até hoje é um bairro onde a gente pode encontrar muita gente do teatro, da música e das artes em geral. Mas, em si, o bairro mesmo, nós temos alguns centros culturais que tentam justamente fomentar, né, a cultura aqui, mas o que permite mesmo que nós façamos o nosso trabalho é essencialmente o apoio dos comerciantes locais, por exemplo, mas, sobretudo, da força de vontade dos artistas. Porque, por exemplo, para o coreto, nós trabalhamos até hoje sem patrocínio algum, e o que nos permite fazer acontecer é justamente os artistas que acreditam no projeto, que gostam do bairro. Alguns já disseram mesmo, eu vou porque eu gosto do 2 de Julho, gosto do coreto, quero tocar no coreto. E nós temos até um projeto pronto, com um orçamento pronto, tentamos alguns editais. Agora, para quem quer começar, você acha que vale a pena buscar os editais também para o carnaval? Assim, existem outros editais durante o ano inteiro, então, de qualquer forma, é um pouco complicado, porque quando você já tem uma experiência, você tem mais chances de ser selecionado. Sim. Então, mas para ter experiência, você precisa ser selecionado anteriormente. Mas, claro que vale a pena. Eu acho que justamente para... É uma escola também, né? Os editais é uma escola, te forma, te ajuda a entender a produção, te ajuda a conhecer os caminhos da produção, as pedras no caminho. E é interessante, te traz uma bagagem, né? E em seguida é isso, eu acho que não tem que esperar o carnaval em particular, é tentar outros editais também durante o ano. E é isso. Tem outra coisa que é interessante, é que é o mesmo valor para uma pessoa que está fazendo voz e violão ou para uma banda com 5, 6 participantes. E então é uma coisa muito injusta, porque a produção de um cantor que se acompanha ele mesmo, né, no violão, é mais simples, tudo acaba se tornando mais simples, e aí o cachê se torna interessante no final, né? Mas quando você recebe exatamente o mesmo valor para uma banda com 5, 6 músicos... Os ensaios são diferentes, né? A questão da logística dos instrumentos. Isso, do deslocamento, dos ensaios, e em seguida do cachê que vai ficar para cada profissional no final. E nos editais que você já participou, né? Você tem muita experiência.
que dica você poderia dar para quem quer entrar agora? Qual é o conhecimento de gestão, de financeiro, que você tem que ter antes de entrar em um edital? A parte, você falou do financeiro, a parte do orçamento é importantíssima. Muitas pessoas deixam um pouco de lado, até porque o artista ou o produtor cultural, o produtor mais, né? Mas assim, a parte financeira é algo meio complicado, mas é um ponto essencial dentro dos editais. É necessário realmente ter uma ideia muito precisa dos custos que você vai ter, e às vezes são pequenos custos nos quais a gente não pensa no começo. Eu falo por experiência também. Sim. Os primeiros editais dos quais eu participei, o nosso orçamento não era suficientemente detalhado e a gente acabava esquecendo coisas importantes para que a produção, né, do evento ou do show aconteça com todas as partes sendo contempladas. Então, eu acho que o ponto realmente assim essencial do edital é você ter um orçamento bem fechado e bem o mais perto possível da realidade. Todos os detalhes que envolvem. Alimentação, por exemplo, é uma coisa que muita gente esquece, né? Mas Sim. Transporte, alimentação, o registro justamente fotográfico, mais audiovisual também. Hoje em dia é cada vez mais importante você ter esse registro. Designer, são vários profissionais que compõem o evento, compõem né? o evento, desculpa, justamente assim, e são pontos essenciais até para que depois você possa justificar justamente, né, um pedido de um outro edital. Sim. Ter o registro desse evento, ter como é que chama? Ai, conta essa. É cobertura jornalística, né? Não, mas é importante também. Mas um design, né? Você falou de design, uma identidade visual também é bem importante. E, é claro, uma assessoria de comunicação, que é outro ponto que muitas vezes as pessoas esquecem. E qualquer evento, ele precisa de público. Você pode fazer o melhor evento que seja, com as melhores bandas, se você não comunicou o suficiente, Sim. o seu evento, você acaba fazendo um evento para poucas pessoas. E a parte essencial nisso tudo é o público. Então, a assessoria de comunicação é importantíssima. Hoje, existe realmente também uma boa parte que é feito através das redes sociais e tudo mais, mas geralmente também é esse assessor de comunicação ou seu assistente que vai movimentar essas redes sociais. É um canal de comunicação hoje importantíssimo. Então, essa parte do orçamento. E, em seguida, a clareza do seu projeto. Isso é importante mesmo. É você conhecer o seu produto, eu vou chamar aqui de produto, né? Sim. Mas você conhecer realmente muito bem o seu produto e saber desenvolver uma escrita na qual fique bem claro o que é que você está propondo, qual é o seu público-alvo, qual o retorno que você pode ter, né, também para a sociedade fazendo esse evento. São pontos essenciais para que um projeto seja bem pontuado no edital. Enfim, é muito importante também que o seu projeto tenha uma relevância social, né, que traga um retorno para a comunidade ou para o público, para o público-alvo, que o seu projeto seja também talvez inovador e, como eu disse antes, que ele seja explanado de maneira muito clara. Muitas vezes, quando se escreve uma justificativa, tenta-se escrever um texto muito elaborado que acaba se perdendo e não ficando tão claro, né? E é muito melhor você ter um texto que seja simples, digamos, mas no qual fica bem claro qual é o objetivo do projeto, o que é que ele traz
de relevância, né, para a sociedade, de relevância para o público, de originalidade às vezes, e de tudo que pode enriquecer o cenário cultural de forma geral. Então, para ter um projeto que possa ser bem pontuado e, no caso, justamente selecionado, né, no edital, são vários pontos que precisam ser trabalhados e vários pontos que têm todos a mesma importância. Eu falei muito do orçamento, porque geralmente, né, se deixa assim o orçamento para o final, mas ele tem a mesma relevância que o objetivo, a justificativa, né? Todos os pontos são importantes e nenhum deve ser deixado assim, deve ser tratado com menos cuidado do que um outro. Isso realmente é importantíssimo para ter um êxito nos editais. E também, como eu disse antes, o que complica às vezes é que realmente se tem a impressão, não digo que seja a realidade todas as vezes, e depende também do tipo de edital, mas às vezes a sensação de que as cartas já estão um pouco marcadas, essa sensação é real, assim, ela é baseada, né, em resultados, em um histórico dos resultados de editais. Enfim, isso infelizmente é uma coisa que a gente tem que ou tenta contornar e e é isso. Conseguir um bom resultado, conseguir ser selecionado, necessita um cuidado, um zelo muito grande na hora de inscrever o seu projeto, na hora de escrever primeiro o seu projeto e em seguida na hora de inscrever o seu projeto também, porque infelizmente se essa organização e esse cuidado não é tão bem feito, não é minucioso, às vezes você pode ser desqualificado porque esqueceu um documento ou não entregou no prazo, coisas assim. Então é necessário uma organização e uma minúcia na produção desse projeto e também na inscrição dele em qualquer edital que seja. E em seguida também o retorno, né? É muito importante que as coisas sejam feitas e registradas e guardar todos os documentos, todas as faturas, para que você possa fazer uma prestação de contas que contemple o seu projeto inicial, porque isso também vai lhe dar peso, né, para os próximos editais, em todo caso dos mesmos órgãos, né? Então é isso aí, mas não é fácil não. Essa questão do produto final, né? Eu já vi editais que você pode fazer um show e também já vi editais que além do show tem que produzir alguma coisa, como por exemplo CDs. E também já vi editais que pedem que você faça algum retorno social. Como é que funciona isso? Por exemplo, a gente agora terminou um projeto, eu digo a gente porque eu tenho uma parceira que é Marise Urbano, com quem eu trabalho desde 2014, nós temos a Girapomba Produções e passamos um projeto em Cajazeiras e então o retorno era justamente a ideia de trabalhar com o público local e proporcionar
eu ia dizer essas crianças, mas não eram só crianças, Tinha adolescentes, adultos. tinha adolescentes e adultos também, mas jovens adultos em todo caso, a possibilidade de ter um produto final, por exemplo, né? No nosso caso, nós trabalhamos com música, que foi rap, audiovisual e grafite. E fizemos no final do projeto, além das oficinas que tivemos, né, nessas 3 áreas, tivemos um produto final que foram 2 clipes com músicas que foram produzidas na oficina de rap, e o grafite entrou também compondo os vídeos. E assim, o maior prazer justamente foi o retorno dessas pessoas. Eu lembro de um menino, assim, da primeira vez que ele entrou no estúdio de gravação, a emoção que ele estava ali. Foi, assim, melhor do que qualquer pagamento que a gente possa receber, embora o pagamento seja importante. Mas eu pontuo, porque é isso. Certíssimo. Eu vou até fazer assim, uma parêntese no sentido que muitas vezes acredita-se que o artista vive, não sei, de amor e do prazer de tocar ou do prazer de filmar. E esquecemos que é um profissional e que ele precisa pagar as contas, né, da mesma forma que qualquer outro profissional de outras áreas. O artista, ele ama o que ele faz, mas o médico também ama. E ninguém vai no médico de graça. Exatamente. Ninguém pede ao doutor uma consulta, ali, rapidinho uma consulta. Você gosta tanto de fazer isso, de cuidar de pessoas, sai cobrar, ninguém pergunta. Pois é, e aí, mas enfim, o retorno realmente também humano é muito importante. E assim, justamente, eu lembrei desse menino em particular, na chegada dele no estúdio de gravação, mas todos os participantes desse projeto, que chamou Cage Artitude, foi assim emocionante. Fizemos um encontro, que fazia parte também de um dos retornos. Quando terminou tudo, fizemos um encontro num centro cultural em Cajazeiras mesmo, onde nós projetamos os videoclipes. Ai, que massa. E convidamos a comunidade, né, além dos participantes do projeto. E foi assim um prazer ver que as pessoas aderiram, um prazer ver que a gente plantou uma sementinha, não, claro, todos os participantes, mas que, assim, alguns dos participantes ali já vislumbraram a possibilidade de continuar nessa área ali. Assim, um prazer muito grande isso. Ver, né, aquela sementinha que foi plantada e saber que dali vai brotar novos profissionais da área. Por isso mesmo que tem valor o trabalho, né? Não Muito obrigada, Malaíca, pela sua participação. Até a próxima.